Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Elas Podem, porque elas podem o que elas quiserem. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso aqui poderia ser realizado, tá? Então nós vamos agradecer a Inovagri Cultivando Soluções, lotada em Rio Real e Itabaiana, do nosso amigo engenheiro agrônomo Wagner Miller, a Inovar Agro, também lotada em Rio Real, do amigo Rosenberg Freitas, em parceria com a Iara Fertilizantes. Nosso muito obrigado. A Genaplant, grupo de pesquisa em conservação, melhoramento e gestão de recursos genéticos da professora Renata Mann, da Universidade Federal de Sergipe. A 3D Engenharia, soluções de engenharia, do nosso amigo engenheiro civil Daniel Diniz, e ao Lojão do Sítio, lotado em Aracaju, soluções agropecuárias do nosso amigo engenheiro agrônomo Fábio Fonseca. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. E hoje nós estamos com a presença de uma convidada bastante especial, que é a Jéssica, e eu gostaria que ela mesma se apresentasse para nós. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço o convite por estar aqui com vocês. Meu nome, como foi apresentado, é Jéssica Araújo. Eu sou empresária no ramo do agronegócio, venho de uma família já voltada a esse segmento há mais de 5 décadas. Sou viverista, né? Minha profissão, que eu carrego com muito orgulho, herdei do meu pai. Sou advogada de formação, pós-graduada em Direito Penal, mas pelo menos 8 anos não exerço nada correlacionado ao direito, me dedicando totalmente aí à cadeia do agronegócio. Isso que é o mais legal, assim, né, Jéssica? Porque você é formada em direito, né? É. E como é que foi essa transição para você hoje estar tão envolvida no agro? Porque assim, você poderia ter optado, né, de seguir e o que é que te fez, né, ir para a cadeia familiar por uma demanda, necessidade, ou você foi sendo Identificar. conquistado, se identificando com Então, eu, eu, como eu, co- viverista? eu costumo falar assim que foi mais um regresso, um resgate, do que uma transição, essencialmente falando, né? Tem mais a ver com o resgate, porque todas as minhas fotos de infância, as poucas que eu consegui ter com meu pai e minha família, porque meu pai sempre trabalhou muito e, enfim, eram dentro do negócio. Dentro do negócio dele, naquela época, o nosso negócio principal na cadeia do agro é o segmento de mudas, né? Naquela época é bem diferente do formato que é hoje, ou há pelo menos 20 anos, então a gente está falando aí da década de 90, foi quando eu nasci. E eu meio que saí porque eu tinha outros, pelo menos, objetivos naquele momento, né. Eu sempre gostei de estudar, minha meta era seguir a carreira policial, não de combate, não militar, eu queria ser delegada de polícia, especificamente em Brasília, que era onde eu achava que ia me encontrar mesmo, quando na verdade eu acho que eu já tinha me encontrado, mas eu quis, digamos que tentar outra coisa para ver se realmente para no futuro não chegar e dizer: "Caramba, talvez quando eu passasse as adversidades que eu passo hoje, eu pensar: 'Não, talvez eu tivesse que ter ido para outro caminho'". Então, assim, eu sempre estive dentro do negócio, não totalmente à frente, não com a responsabilidade que eu assumi nos últimos 10 anos, mas e não de forma também tão, íntima. Então eu acho que eu voltei com essa finalidade aí. Você teve a pressão, você estava sempre envolvida, você teve a pressão de, sempre, né, de participar ou não? Foi tranquilo? Quando você resolveu fazer direito, o pessoal ficou: "Ah, não, faz agronomia, por exemplo". Como é que foi esse Ah, contexto? assim, da parte da minha família, foi bem tranquilo, porque naquela época, quando eu decidi pelo direito, mais ou menos em 2008, ali 2007, 2006 até, digamos assim, mas entre 2006 e 2008 eu já sabia que eu pretendia ir para a carreira do direito, meu pai ele nunca se opôs, mas, eu senti que ele
que deixou porque ele nunca quis talvez carregar, nunca foi aquele pai, mesmo sendo o cara do agro, de raízes mais fortes, de uma criação um pouco mais reta, mas ele não se opôs. Eu acho que ele sempre quis deixar, não, deixa ela, pô, se dá muito bem, ou quebrar a cara que seja, mas respeitando as minhas Escolher os próprios escolhas, caminhos. exato, escolhendo meu próprio caminho, respeitando bem minhas escolhas. Mas uma frase que eu me lembrei agora, outro dia a gente no carro, ele falou que se antes eu tivesse com ele, talvez as coisas estivessem. Eu não lembro exatamente a palavra que ele usou agora, eu não vou lembrar, mas ele quis dizer que se eu tivesse. Como se eu não tivesse ido para o direito e passado alguns anos dedicado ao direito, talvez o negócio dele estaria em outro patamar antes. Só que depois ele mesmo se corrigiu. Então ele falou: não, eu acho que você veio quando você tinha que vir mesmo. E ele sempre respeitou muito isso daí. Depois, quando eu voltei, eu fui voltando aos poucos, né? Não foi por ele pedir, não foi uma frustração, digamos assim, eu comecei a estudar e me frustrei com direito. Não, o meu primeiro ano dedicado ao concurso, eu tinha tido resultados satisfatórios, não concretos, Uhum. obviamente, ainda era mais jovem, estava começando a engatear na carreira de concurso, que a gente sabe que também é árdua, mas aí algumas coisas me puxaram para lá, eu comecei pegava um dia por semana e ia para lá, e não estudava. E aí depois saía 5 da manhã, voltava no final do dia para ir para a faculdade, ou nessa época, 2016, para ir para o cursinho, depois, não, vou dormir, e aí fui ficando. Quando meus pais também passaram por uma situação um pouco delicada lá, de um assalto, e eu fui dar um suporte emocional também, melhorar algumas questões na empresa de segurança, enfim, e disso não voltei mais São para o quantos, direito. são quantos filhos? Nós somos em 4, mas eu sou a única mulher, né? Os outros são 3 homens. Fui a primogênita, digamos assim, e das mulheres a única, né? Uhum. Mas somos 4. E eles estão no negócio ou não? Eles estão também. Uhum. Meus irmãos, o mais velho, depois de mim, ele ajuda na parte mais organizacional, ele gosta mais, digamos, de um setor mais administrativo, né? Uhum. O, o, o outro, dos dois, o do meio, ele gosta mais da parte do campo mesmo. Então, no viveiro em si, isso é mais eu e meu pai mesmo, porque Uhum. assim, a paixão pela questão de mudas, da propagação vegetal, do ambiente protegido, assim, é mais algo que eu e meu pai, a gente Estão à meio frente. que é mais do sangue mesmo, é mais eu e meu pai. Não que os meninos não gostem, tá? Meus irmãos estão lá também, mas, como eu falei, ele fica mais na parte do escritório e o outro, carrega o nome do meu pai também, que é um dos mais novos, é o mais novo, na verdade, Júnior. Ele gosta mais da parte de produção de fruta, questão de maquinário, implemento agrícola, tá cursando engenharia, e foi uma vontade, Agronômica? isso, agronômica, e foi uma vontade dele, meu pai não pressionou também, que eu falo, isso é bem bacana, vamos imaginar, meus pais já tinham decidido que não iam mais ter filhos, mas ele em nenhum momento disse, não, vai ter que ter um engenheiro agrônomo na família. Sim, Não, ele sempre nunca respeitou forçou, a decisão sempre de vocês. isso, sempre respeitou. O meu outro irmão é administrador tal, e Joel Júnior que vai ser, digamos aí, dos filhos, eu acho que ele vai ser o único que vai dizer assim, não, eu sou de profissão de carreira engenheiro agrônomo. O Gabi, para te contextualizar, né, a Jéssica, ela, a família dela é um dos donos do maior viveiro, né, de Sergipe, um dos maiores do Nordeste. E esse setor da citricultura, pelos valores da laranja, pelo menos do ano passado, há uma pressão no sentido de produção de muda, busca por muda e investimento muito grande. Então, é um tipo de empresa familiar, né? Isso Isso. é legal, né? Porque a família está toda envolvida. Sua mãe também Isso, minha mãe trabalha também, ela, digamos assim, com ela você? não trabalha efetivamente, mas ela participa diariamente, todos os dias, e dentro do que a gente pode, a gente dá liberdade para que ela também se sinta parte até hoje, porque no começo ela apoiou muito aí meu pai, né, bastante mesmo, inclusive quando ia comigo pequena, quando era viveiro de chão, que meu pai precisava
Hoje ele faz questão ainda de participar ativamente, mas naquela época era praticamente só ele e um funcionário, então ele madrugava regando muda, sabe? E minha mãe ia meio que comigo lá pequenininha para não deixar ele ter sono, nem para ele ficar sozinho, então ela sempre Porque esteve essa junto. é muito forte a gente ver dentro do nosso movimento das mulheres, às vezes tem um negócio que o homem que fica muito à frente, mas toda a estrutura é justamente o que a sua mãe, né, fez, que todo esse suporte, a segurança da família, dos filhos, né, toda a estrutura básica sempre tem uma mulher por trás, Sim. né? É verdade. Na verdade, a gente fala de por trás na expressão, né? Na verdade é do lado. Mas, Jéssica, isso é interessante, né? São 4 filhos, você é a única mulher, e nessa sucessão eu percebo, aí você me corrija se eu estiver errada, você que tem tomado as decisões, como se fosse a CEO ou não. É, porque, assim, né, nessa questão da sucessão, você está mais à frente, apesar que você é primogênita, então isso talvez ajude um pouco, mas como é que está essa estrutura e nesse convívio com seus irmãos, nas tomadas de decisões, principalmente fora, porque família, quando a família é sólida, é até mais tranquilo, mas nas decisões e com as entregas, os fornecedores, nas negociações, como é que é isso para você hoje e como foi no passado quando você começou em relação a esses fornecedores, né, no convívio com homens no setor? Não, com relação vamos imaginar a sucessão ou ao estado atual, né? É bem tranquilo, apesar de que meus irmãos são homens, eu acredito que não tem muita vaidade, né? A gente é uma família, graças a Deus, muito unida, então óbvio, eles me respeitam bastante, nunca senti da parte deles, vamos imaginar, a Jéssica, apesar de minha irmã mais velha, mulher, então eu que devia estar fazendo o que ela faz. Eu pelo menos nunca senti isso, acredito que não tenha, porque foi tudo realmente no curso muito natural, né? Eu acho que talvez eu até tenha sido um exemplo para que eles viessem para a empresa, porque quando eles viram mais eu ali junto do meu pai e as proporções que nós fomos conseguindo dar juntos, eu acho meu pai, por exemplo, era um cara que, tipo, ele é muito trabalhador, ele é uma máquina, assim, de trabalho, só que ele não é aquele cara que para estar olhando no WhatsApp, para estar dando uma satisfação ao cliente, não é o perfil dele, entendeu? Se você chegar lá, você vai buscar ele vai estar dentro de uma estufa trabalhando, se o cliente chegar lá, vai buscar, vai sentar, ele vai conversar o tempo que for. Mas ele não tinha muito esse perfil. Então acho que eu cheguei inicialmente Meio que complementando, né? perfeito, fazendo um complemento nesse perfil do meu pai, só que hoje eu me tornei quase igual a ele, assim, então, tipo, hoje a gente já precisa de uma pessoa para me dar um suporte com o telefone, porque no geral o pessoal fala que eu sou muito ruim de telefone, e sou, admito que sou, mas sempre porque se chegar lá, eu vou estar mais ou menos hoje como meu pai está, Tomando as rédeas, né? tomando lá dentro. Eu cheguei para suplementar isso, mas acabei me apaixonando pelo mesmo que meu pai faz, que é participar mesmo dali, do ciclo de formação da muda. Então, aí quando você está muito ali na ativa, é como se você tivesse, sei lá, talvez dando uma aula, fazendo uma pesquisa, você tem que se concentrar. Você não consegue estar ali dentro acompanhando a produção de algo tão importante, tão sólido como a muda, instruindo um funcionário, vendo se está tudo certinho e ao mesmo tempo tá com o telefone, tá aqui. Tanto que quando eu vou rodar o viveiro, eu deixo o telefone no escritório, em regra. Às vezes eu quero, até penso, poxa, eu queria tirar uma foto disso, mas não, o telefone tá lá, porque senão não para. E eu acredito que nessa questão de assunção desse papel é bem tranquilo na minha família. Com relação a essa questão de lidar vamos imaginar, a questão homens, a não ser meus irmãos e meu pai, quando eu cheguei logo foi um pouco delicado, assim, nunca posso falar para você que eu vou olhar para trás e dizer: "Não, eu tive algum tipo de assédio moral", por exemplo, não, isso eu não tive, graças a Deus. Também sempre tive um posicionamento bem firme, sempre procurei, por exemplo, me vestir de forma mais firme possível. Até meus amigos às vezes falam: "É difícil me ver de vestido, achar achar diferente pra caramba", porque eu sempre, sabe, quis ser o mais nunca dar nenhum tipo de brecha, porque a gente sabe que um ambiente muito masculino, você tem que saber se posicionar melhor.
hoje menos do que há 10 anos atrás, Sim. né, porque vão fazer 10 anos em fevereiro, agora de 26, que eu fiquei totalmente dentro, e a única coisa que eu me lembro bem, que me marcou, é que o pessoal não gostava muito de conversar comigo, no sentido, assim, clientes que hoje eu sou bem amiga, inclusive, que são parceiros, sempre foram que os pais já compravam mudas do meu pai, os avós, mas às vezes chegavam lá logo assim 16, 17, 18, se meu pai não tivesse e eu tivesse no escritório, não entravam. No sentido assim: "Ah, não, 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 mas Jéssica tá aí, não, depois eu venho". Isso eu passei bastante. E você acha que era porque era a Jéssica mulher ou era porque era a Jéssica Sucessão e eu gosto de conversar com o dono do negócio? Talvez por achar que eu não entendesse do negócio ainda, ou tivesse lá por: "Ah, não, tá aqui só pra". Porque é a filha do dono. É, porque é filha do Mas se dono. fosse o filho do dono? É, É, então eu não tenho muito essa resposta, mas Sim. também já me perguntei: "Ah, será que se fosse de repente o filho?" Ou: "Ah, não, tá aí um diretor novo que foi contratado, agora é com ele", eu não sei se Seria. seria seria, diferente. né. É bom a gente ouvir histórias assim, porque não é o que acontece na maioria das vezes, né? É uma história bastante leve, né? Assim, em relação à questão do preconceito do homem, né? Eu achei interessante uma coisa que você falou, que você disse assim, que na fala do seu pai, ele falou que talvez se você não tivesse perdido tempo saindo da rota e Sim. indo para o direito, e tivesse ficado lá, talvez tivesse agregado mais. Mas eu queria que você me dissesse como você se sente, porque do pouquinho que eu pude ouvir de você, eu percebo uma paixão muito grande e é como se você tivesse se reencontrado só neste momento que você de fato voltou. É assim que você se É, sente? é exatamente assim, foi uma boa leitura. Porém, às vezes eu costumo até falar, conversando em roda de amigos, eu falar: "Não me arrependo da faculdade que eu fiz". Mas quando eu voltei logo, por exemplo, eu cheguei a pensar na UFES, naquela época, se naquela época talvez tivesse hoje as faculdades que têm de engenharia agronômica, eu acho que eu teria feito. Só que naquela época eu me apaixonei tanto por aquele processo, eu não queria sair de lá, que é como eu falei, antes eu saía umas 16 horas para dormir em Aracaju, para no outro dia focar no concurso. Chegou momentos que eu não conseguia mais sair, eu ficava até a noite, no outro dia de manhã eu queria estar lá, eu queria estar vendo, e aí eu não fui pensando: "Caramba, se eu estudar para passar na faculdade, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que sair daqui todo dia cedo", enfim. Então eu não me arrependo da faculdade que eu fiz. E, às vezes tive esse questionamento só de dizer que talvez eu não te precisasse ter feito uma faculdade, porque, por exemplo, eu acho meu pai incrível e a faculdade dele foi a vida. Foram os 53 anos que hoje ele tem enquanto viverista. Eu fiquei pensando: "Caramba, se eu não tivesse interrompido, hoje eu estaria melhor". Então hoje, por exemplo, eu ainda me pego estudando algumas coisas que além da prática, para tentar me parecer mais com ele, assim, no sentido de conhecimento mesmo, né. Mas uma coisa que aí quando eu falo isso: "Ah, não me arrependo da faculdade", é porque eu penso assim: talvez se eu não tivesse feito, eu podia em algum momento me lamentar. Sei lá: "Ah, caramba", lá na frente, sabe, "Não, talvez se eu tivesse tentado o que eu achava que era o meu sonho", mas hoje não, hoje poderiam me dar homologado no diário oficial, tá aqui, você vai assumir esse concurso, não era o que você sonhava, eu não queria. Não hoje, há muitos anos atrás. Não queria de forma alguma. Então, Como a gente vai se reencontrando, né, assim. foi realmente acho que o sangue me puxou mesmo e nada me faria largar o que eu faço hoje. Isso é lindo, né, de ouvir. Mas talvez, né, um pensamento é que esse afastamento momentâneo também é muito importante para o negócio, porque é uma outra visão, você estava em outra realidade, tem as questões, né, de legislação que hoje você tem muito mais facilidade Sim, na eu acho aplicação, que tudo é soma, né, e não tudo é soma. E aí na hora que você retorna, é esse reencontro de fato. E aí eu queria explorar um pouco, né, essa ligação sua e do seu pai, porque normalmente tem o pai e a menina, né?
sempre tem aquela conexão com a mãe, com os filhos. Eu queria que você falasse um pouco dessa. Que eu vejo assim, quando você fala meu pai, 53, meu herói. Não sei se você percebeu isso, eu vi Sim. na fala dela. Ah, não, é tipo, eu não sei muito nem falar assim. Meu pai realmente é. Tem ninguém assim que eu admire mais no mundo do que ele. Pela história, não só enquanto profissional, porque assim, ele é aquele cara que nunca, tipo, a cadeia da citricultura e, consequentemente, de mudas que está ali na base, já passou por muitos momentos difíceis. E ele nunca pensou em fazer algo diferente. E ele fala direto para mim assim que ele nunca imaginou chegar tão longe, para a gente ter uma estrutura do tamanho que a gente tem. Então, assim, mesmo com objetivos, pelo menos na cabeça dele, assim, dentro de uma perspectiva menor, ele nunca se desviou, sabe? Ele tinha certos sonhos e objetivos, mas eles, até pessoais também, como todos nós temos, mas ele sempre postergou para que viesse, não sei exatamente dizer se a família ou as mudas, o trabalho primeiro, mas os dois ali sempre muito empatados, porque obviamente em alguns momentos ele precisou abrir mão muito até da minha própria criação. Então, o meu elo principal com meu pai hoje, sem dúvida, foi o amor em comum, além do amor de pai e filho, o amor em comum pela mesma atividade. Sim. Porque eu sei que, da mesma forma que eu não me vejo sem ele, ele também não se vê sem mim. Enfim, eu sou muito. Falo, obviamente, eu não sei dizer como é a relação pai-mãe, mas não é que eu me sinta, de forma nenhuma, eu não me sinto assim a preferida dele. Meu pai sempre procura distribuir, mas as pessoas às vezes falam que meu pai também, quando olha para mim, o olho dele brilha diferente. Eu tenho certeza que o meu, quando olha para ele, brilha diferente, e a gente tenta preservar isso. Eu falo, costumo até falar, a nossa relação pai e filho, ela é totalmente blindada no nosso trabalho, porque obviamente, de certa forma, ele é meu chefe, ele não fala dessa forma, mas eu respeito o máximo ele. E, obviamente, eu cometo erros, ele também pode cometer. Às vezes a gente se desentende ali em alguma questão do manejo, alguma decisão importante, né? E fica ali dentro. E fica ali dentro. Inclusive, assim, essa semana que passou, foi uma frase que eu falei ontem, assim, que eu olhei para meu pai fazendo certa atividade lá dentro, eu olhei assim e falei, caramba, eu realmente ajudei a construir isso aqui, mas o que seria de mim sem meu pai aqui? Hoje ele tem 60 anos e ele, se você vê ele trabalhando, parece que ele começou a trabalhar ontem. E meio que até os erros que eu cometo em gestão, em conta, o que for, ele tá sempre ali para proteger, para resguardar, sabe? E isso faz eu saber que eu posso chegar onde eu quiser. Legal demais. Tem um pouquinho de água. Eu senti a emoção no seu olho assim. Tipo, é modo avião, porque nem eu tava me ligando. Bem na hora que eu falei disso, mas. Ô, Jéssica, e conta um pouco pra gente, assim, né? Que você falou dessa construção, né, do seu pai. Antes deles, seu avô, por exemplo, também produzia música. Como é que ele entrou nesse negócio? Ah, não, ele. Talvez a falha de meu pai, enquanto pai, é só querer ser bom demais. Uhum, Ele, ele não teve, assim, uma base familiar tão legal, ele sofreu bastante, porque a mãe dele morreu muito cedo, ela teve câncer na época, e ele acompanhou todo esse processo aí bem dolorido de passagem dela, minha avó, né? Ela fala sempre que eu tinha uns 2, 3 anos quando ela faleceu. E meu pai saiu de casa muito, muito cedo, porque ele disse que levou uma surra que não quis mais voltar para casa. Então ele saiu de casa com 12 anos, então ele nunca teve muito apoio do pai dele. E ele fala que lembrou um Natal que o pai dele deu uma enxada para ele de presente. E, tipo, obviamente, ele não levou essa enxada pro lado negativo, né?
mas com certeza marcou muito, senão ele não falaria isso 50 anos depois, ele lembraria tão nitidamente disso. Só que aí os tio-avós do meu pai já eram de uma família, a família tinha essa vertente com os tio-avós dele que já eram da citricultura. Então ele começou a fazer mudas de laranja, a princípio, para atender essa demanda desses tio-avós. Em Umbaúba. Isso em Boquim. Buquim. Isso em Boquim. E aí, isso daí em 72, 74. Depois aí ele foi fazendo, e aí de repente ele viu que só que não era bem comercial, né? Eles meio que não pagavam exatamente a precificação Justa. justa, nem era acordado e tal. Era, não, enfim, faça e eu te dou algum valor, algo assim, né? E depois ele foi vendo que dava para ser realmente algo que ele podia vender, comercializar fora daquilo. Ele tinha quantos anos? 12? Quando ele começou Isso. mesmo dessa forma para os tio-avós, em 72, ele tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos. Criança. É uma criança. Então, meu pai praticamente, ele não teve infância. Isso, ele sabe disso. Uma vez ele falou para mim que é a frase também, uma das que ele me falou que eu nunca vou esquecer. Ele falou que se ele soubesse que ele ia sofrer tanto, ele ia pensar se ele ia querer nascer. Então, tipo, isso, caramba, me marcou Forte. muito, foi muito forte. E ele falou assim, do nada, no meio de uma conversa com um amigo dele, de longas datas, que mora, também é viverista de citros, mas não aqui no Nordeste. E eu, tipo, não, eu acho que meu pai nem prestou atenção, que eu prestei tanta atenção nessa frase, mas eu, caramba. Só que, e o mais interessante é que ele nunca mudou o jeito dele, sabe? Ele vivencia, obviamente, o que a estabilidade ou a melhoria financeira de tudo que ele construiu pode proporcionar, mas ele é do mesmo jeito até hoje. Ele gosta das mesmas coisas, do mesmo tipo de roupa, do mesmo tipo de comida, mas começou dessa forma. Ele, quando ele viu que dava para, porque antes ele fazia, tipo, por exemplo, com a enxada que o pai dele deu uma vez, ele foi limpar quintal. Tipo, lá em Boquim, naquela época, laranja já era um negócio muito rentável. Sim. Quando se falava em citricultura a nível nacional, na década de 70, 80, se falava em duas cidades. Limeira, lá em São Paulo, que até hoje também é um polo, e Boquim, aqui em Sergipe. Então já tinham grandes famílias que, na proporção da época, eram grandes produtores, representavam a citricultura a nível nacional. E aí, só que, enfim, aí meu pai não estava tão envolvido nisso. Então ele pegou meio que ele usou isso, não foi uma enxada que eu ganhei do meu pai de Natal, eu vou Fazer jus. fazer jus. Então tinham famílias que já tinham muitas posses e tal, e ele já era meio que conhecido por ser um menino muito trabalhador mesmo naquela idade. Aí ele limpava tal, e disso ele foi começando também a arrecadar dinheiro, porque assim, fazer a muda tinha um custo mesmo naquela época, sei lá, podia ser 10 centavos. Só que, como hoje, ela precisava de um adubo que não era Yara, e talvez porque não tinha como comprar, ou porque não enxergava lá, não era algo de tecnologia, como a gente hoje tem, graças a Deus, um acesso muito bom à tecnologia para nos ajudar aí com a muda, mas ele precisava adubar. Podia ser um esterco que fosse. Então, ele pegava esse recurso que ele recebia de prestar serviço para colocar ali e investir na muda. Bem ao contrário, né? Hoje a gente trabalha totalmente de outra forma, com capital, ou de certa forma a gente faz os contratos, então o cliente vai fazer um aporte e a gente vai usar isso para ir ajudando a custear algo que é bem caro para ser feito. Então, tudo isso ele foi meio que aprendendo na marra, assim mesmo, no grosso, com aquela idade, mas ele sabia, não, eu tenho que fazer isso para juntar dinheiro para ter a grana de comprar o necessário para fazer a muda. Isso porque demorava, hoje com o ambiente protegido, né, a estufa que a gente trabalha, a gente demora no mínimo 8 meses. Vai depender das combinações. Mas em céu aberto é um ano para você fazer uma muda. Então, assim, ele ficava um ano cultivando para depois, lá no final, receber alguma recompensa financeira por isso. E aí, enfim, até hoje não parou.
É mais ou menos da mesma forma. Nessa cadeia da citricultura, Jéssica, né, esse grupo nosso, ele é um grupo, um movimento, na verdade, um movimento de apoio, de acolhimento para as mulheres. E eu percebo dentro do nosso grupo que são menos mulheres ligadas aos citros. Eu acho que tem 2 ou 3 ali no montante, né? Você, dentro da citricultura, como é que você está vendo o mercado para as mulheres nesse setor? Pode ser na parte de produção, comercial, separado, né, comercial na parte de entrega de insumos. Como é que você observa essa participação? Bom, eu enxergo que houve uma crescente, né? Houve um avanço e veio junto com o respeito. Como eu falei, eu nunca passei por algo pesado, mas eu sentia, eu me sentia, por exemplo, bem só, porque eu ia nos eventos lá em 17, 18, até 19, tipo, eu não via ninguém, Só homens, né? só homens. Então, mas também nunca me intimidou. Nunca me intimidou e nunca teve nenhuma ação para me intimidar. Se eu chegasse aqui e falasse que eu sofria algum tipo de preconceito direto, não. Tá, obviamente, talvez na cabeça deles, porque também tem isso, eu era um pouco mais jovem, eu tinha meus 20 e poucos ainda, e a maioria dos homens que, como até hoje me rodeiam, que são o pessoal que eu lido, são 40, 50, outros até mais, que são grandes citricultores já, são pessoas que já carregam uma herança aí também de pai e tal. Tem alguns mais novos, mas a maioria esmagadora, 80%. Então, assim, tinha aquele olhar, tipo assim, talvez, até de conversar, eu acho, entre si, mas o que é que Jéssica talvez esteja fazendo aqui, né? Uhum. Então aí depois eu fui. Quando você chegava no ambiente, você ficava meio sozinha ou Ficava. procurava, peraí, deixa eu ver se eu acho um rosto conhecido para me aproximar aqui. Não, eu A gente ficava. fica sem saber onde colocar, né? Onde, como se portar, como se É, sentar. eu ficava assim. E eu sempre fui. Eu falo que o agronegócio me ensinou a ser menos destemida e menos tímida, porque eu era muito tímida. Essa questão aí de, por exemplo, hoje falar para um público, como eu já falei em Petrolina, para quase 300 pessoas, sobre citricultura, sobre a cadeia de muda, eu nunca imaginei isso, porque quando eu estava na faculdade de Direito, para apresentar um trabalho numa sala de 30 e poucos, 40 alunos, que eram colegas que eu estava todo dia, eu tinha timidez. Manda áudio no WhatsApp, eu não mandava nem para a pessoa mais próxima a mim. Então, o agronegócio meu que ele me ensinou a tirar, cair minha timidez. Eu falava muito pouco, então, bem, mesmo em casa, com minha família, eu falava muito pouco. Então, precisei aprender a me comunicar melhor, porque assim, eu sentia isso. Às vezes eu ia puxando dessa pergunta que você me fez, aí eu já tinha isso, de estar ali mais os grupos tal, e eu nunca soube muito chegar e, de repente, puxar um assunto, mesmo que não fosse um assunto chato ou invasivo. Meio Uhum. que eu sempre soube falar sobre esses assuntos, mas não, enfim, ficava mais quieta. Então, às vezes, eu ia embora dos eventos, por exemplo, sem eu cumprimentava as pessoas, que mesmo os que não iam no viveiro para conversar comigo, mas que eu via lá conversando com meu pai, eu chegava, cumprimentava, sempre me colocava à disposição, mas não rendia muito, sabe? Hoje é bem diferente, né? Aí depois a gente começou a ver, justamente entrou um pouco forte a questão das revendas, começou a acreditar na capacidade das mulheres, contratar mulheres, engenheiras agrônomas que quiserem para a carreira comercial. Hoje eu sou atendida no mínimo, assim, por acho que 3 mulheres que são de comercial, de empresas que têm grande nome no estado, assim, só que eu falo, não muda, né? Uhum. Quando você. Eu acho que os homens devem enxergar talvez dessa forma. Passar a enxergar. Não importa se você está conversando. Eu não tenho esse. Não vou dizer que eu tenho esse feminismo de Uhum. dizer, não, tem que ser atendida por uma mulher. Se tiver uma mulher na empresa, então, por favor, sei lá, Berg, da Inovar. Não, Berg, então peça para uma
uma comercial, uma vendedora que seja mulher, não tem muito isso. Que me atenda bem, que converse comigo sobre o que eu preciso, pode ser homem, mulher, mas eu fico feliz de ver a cadeia aumentando, de ver consultoras, mulher, como hoje a gente tem Mariana, que está lá na Bahia, mas que eu até já falei para ela que quando ela quiser atuar em Sergipe, eu tenho certeza que ela também vai ser muito bem-vinda, porque ela já tem um respeito muito grande, encabeça também movimentos nessa questão de dar um respaldo para a mulher no agronegócio, alavancar um pouco mais, né? Tem uma pesquisa, Jéssica, que fala que para ter equidade, né, são necessários 138 anos, né, de período de tempo para essa evolução, para que essa equidade entre homens e mulheres ela se iguale, né, fique próxima. E esse movimento nosso é justamente para evitar para evitar não, esse movimento é para que esse grupo deixe de existir, porque é um grupo que a gente quer que ele acabe. Como? Quando tiver equidade, não vai precisar desses movimentos para a gente despertar, né, a necessidade de dar mais oportunidade para as mulheres, não porque é mulher, mas porque ela tem competência, né, para atender, né? Vamos finalizar perguntando para ela assim, por exemplo, quando ela disse que não teve não sofreu nenhum tipo de preconceito, mas hoje, enquanto você se enxerga já, bem, porque pelo que você falou, talvez você não sofresse esse olhar no meio lá dos homens por conta de que eles te enxergavam como aprendiz, né? E aí, por você ter uma idade muito inferior em relação às pessoas que estavam, mas hoje, quando você volta com essa força de estar acompanhando seu pai, de estar buscando conhecimento dia após dia, né? O quanto que você cresceu, né? Dentro da citricultura, será que hoje você não consegue já ver uma diferença ou não? Tem sido leve para você? E até um comentário rapidamente, mas assim, até eu tenho clientes mulheres importantes na citricultura, com áreas significativas de produção, de qualidade, mas que a gente tem uma amizade, um relacionamento bacana, mas eu acabo lidando mais com os maridos delas, por exemplo. Então, isso não é que eu sinta falta, mas eu digo, em algum momento, tem duas especificamente que eu falo, não, em algum momento talvez elas queiram tomar um pouco mais à frente, participar também dessa parte né, de ir tomada lá, de decisão, de né? tomada de decisão, de visitar a muda, de cobrar, Jéssica entendeu diretamente. Então, assim, eu acho que eu fiz isso de forma leve, eu fui me inserindo, mostrando que eu tinha capacidade, não só por uma herança do meu pai, não só por um legado, mas que eu mostrei que eu estava ali, eu estava disposta a dar tudo de mim por isso, como vou dar até o último dia da minha vida. Então, eu acho que isso foi fazendo com que fosse ficando realmente cada vez mais leve. Foi quebrando essa questão que eu acabei não citando anteriormente, mas que o pessoal falava, só quer falar de pesquisa, porque eu já vinha com outra pegada, falando de materiais novos, pensando na citricultura pretérita como nossa base, mas também já pregando um pouco de uma citricultura mais nova, de diversidade de porta-enxertos, de analisar combinações genéticas. E a princípio eu escutava essas frases: não, quem vive de pesquisa não é o produtor rural, é a Embrapa, é não sei o que, é a universidade. Então, isso daí, esse preconceitozinho, esse eu acredito que eu tenha contribuído, modéstia à parte, para quebrar. Hoje, tanto eles conversam comigo, do citricultor de 20 e poucos anos ao de 60, e perguntam a opinião. E aí, Jéssica, e esse porta-enxerto, esse material, meu solo é dessa forma? Então, isso eu me orgulho muito de ter contribuído para quebrar pelo menos esse preconceito aí. Eu sou muito ligada a essa parte dos sítios e muito me orgulha do que você faz, né, como mulher do agro, dentro da citricultura, para melhoria do nosso sistema. E Jéssica, para esse movimento, para esse Elas Pode funcionar, a gente conta, né, com nossos patrocinadores, né, Gabi? Quais são eles? Sim, gostaríamos de agradecer a Inovagri Cultivando Soluções, do nosso amigo engenheiro agrônomo Wagner Miller, a Inovar Agro, lotada em Rio Real, do Berg Freitas,
a Iara Fertilizantes, a Genaplant, Grupo de Pesquisa em Conservação, Melhoramento e Gestão de Recursos Genéticos, da professora Renata Mann, da Universidade Federal de Sergipe, a 3D Engenharia, empresa de soluções na área da engenharia civil, do Daniel Diniz, e ao Lojão do Sítio, que é lotado em Aracaju, soluções agropecuárias do nosso amigo engenheiro agrônomo Fábio Fonseca. Então, nosso muito obrigado a todos os patrocinadores e gostaríamos de encerrar, né, dizendo que acompanhem as nossas redes sociais para mais.